Primeiras Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quero mais uma vez aqui partilhar uma palavra com vocês, com todos vocês que me ouvem. Hoje eu quero falar sobre ser igual a Jesus. Sabe, nós acabamos de ler uma palavra escrita por apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios. Ele alerta que deviam tentar olhar para ele, imitar as coisas que ele faz, que uma das coisas que apóstolo Paulo fez e fez-lo muito bem é a expansão do Evangelho, é contribuir para a expansão da palavra de Deus. Apóstolo Paulo estava a dizer que se não conseguem olhar para Cristo imitando Ele, por causa da ausência de Jesus naquele momento, então que olhassem para o apóstolo Paulo e procurassem imitá-lo, porque na verdade o apóstolo Paulo imitava Cristo. Então significa dizer que tentar imitar o que o apóstolo Paulo fazia é, na verdade, no final das contas, imitar o que Jesus faria. Então, ser igual a Jesus. Como é que nós podemos tentar ser igual a Jesus? Porque já sabemos claramente que não conseguiremos e nunca vamos conseguir atingir a perfeição, a divina e perfeita vontade de Deus. Todavia, o Senhor Deus nos alerta para tentarmos alcançar a perfeição, a santidade. E é por isso que ele alerta que sede santo como é santo aquele que vos chamou. Ser igual a Jesus. Sabe, hoje quero falar para vocês que o objetivo é ser igual a Jesus. Não tem outra história, não tem curvas nenhuma, não tem filosofia nenhuma, não tem segredo nenhum. Quando nós nos apresentamos como servos do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos apresentamos e nos afirmamos como cristãos ou seguidores de Cristo, obviamente que nós devemos ser o reflexo de Jesus Cristo aqui na terra. O que é que isso significa? Significa que aquilo que nós fizermos enquanto peregrinarmos por esta terra deverá ser o reflexo do que Jesus faria se ainda peregrinasse por essa terra. Ora, não peregrinando, não passando Jesus por essa terra neste exato momento, então devemos olhar para o que ele fez enquanto passou por esta terra. Ser igual a Jesus. O desafio é ser igual a Jesus. Como é que Jesus era? Como é que ele lidava com as situações? Como é que ele reagia perante as situações? Como é que é ser igual a Jesus? Como é que é tentar, pelo menos, ser igual a Jesus? Sabe, ser igual a Jesus é pensar em que ou no que Jesus faria quando se deparasse com situações que exigia dele alguma resposta. Sabe, eu admiro muito Jesus e eu quero ser igual a ele, eu quero imitá-lo, mas não consigo porque eu sou imperfeito. Por causa da minha e da tua imperfeição, nem sempre conseguimos atingir a perfeição de Jesus. Por causa da minha e da tua imperfeição, nem sempre conseguimos fazer o que Jesus faria. Mas sabe, hoje
eu quero que penses no seguinte: sempre que se deparares com alguma situação da qual não tenhas saída ou que não consigas ver alguma saída, pense numa simples pergunta: o que Jesus faria? Ser igual a Jesus é pensar no que Jesus faria quando se deparasse com situações que o obrigassem a despir-se daquilo que ele é. Sabe, muitas das situações que nós nos deparamos, variadíssimas delas nos obrigam a sermos o que não podemos ser enquanto cristãos que somos. Ou seja, nós muitas das vezes só deixamos de ser cristãos, só perdemos a identidade de ter o nome de cristãos por causa das circunstâncias. São os momentos que infelizmente nos fazem perder a nomenclatura de cristãos, porque por causa desses momentos nós acabamos por tomar decisões erradas. Ser igual a Jesus, sabe? É incrível, Jesus. Eu não consigo entender. Eu várias vezes paro para pensar em como e que sabedoria é aquela, sabe? Como é que um cara consegue reagir daquela forma? Vem para matá-lo. Então, um dos discípulos, que é Pedro, pega e corta a orelha de um dos soldados e... Uau! Jesus calmamente e com toda a mansidão possível, ele fala: não, Pedro, não é assim que se resolvem as coisas. Sabe, Jesus estava a nos ensinar o quê? Que em situações extremas, em momentos extremos, nós devemos estar calmos o suficiente para resolver situações extremas. Isso mostra-nos claramente que situações extremas nem sempre precisam ser resolvidos extremamente. Ou seja, quando todo mundo está nervoso, quando todo mundo está estressado, quando todo mundo não sabe o que fazer, quando todo mundo está com os nervos à flor da pele, nós, querendo ser igual a Jesus, devemos nos perguntar o que Jesus faria. E sabe o que Jesus faria? Ele ficaria calmo para resolver a situação e não entraria em choque conforme todo mundo está em choque. Sabe por quê? Porque Jesus não faz o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz quando há situações de extremo nervosismo, ele para e pensa e fala: não é assim que se resolvem as coisas. Sabe? Vieram falar com ele: Jesus, o teu amigo Lázaro está a morrer. Por favor, precisas vir de imediato. E Jesus, a caminho, não é porque não estava e nem ouviu aquelas mulheres, não. Ouviu aquelas mulheres a dizerem que: olha, Lázaro, teu amigo de Jesus, teu amigo está a morrer. Jesus, a caminho do local onde estava Lázaro, lhe aparecem outras situações. Sabe, se fôssemos nós, poderíamos ignorar as situações que aparecem pelo caminho e correríamos logo para Lázaro. Mas Jesus não deixou nenhum doente para trás. Jesus parou e ainda resolveu a situação da menina que estava enferma. E deixou de lado a mulher e disse: eu estou a vir. Não, mas o teu amigo está a morrer, Lázaro está a morrer. Não, estou a vir. Ainda deixa só fazer isso aqui. Sabe, muitos de nós... E eu imagino a aflição daquelas mulheres que vieram chamar Jesus a dizer que Lázaro estava a morrer. Deviam estar falando: mas esse nem parece amigo, nem parece Jesus. Como não se preocupar com um amigo que está a morrer? E ainda fica a parar a falar com pessoas desconhecidas. Se calhar aquelas mulheres estavam a olhar as outras situações que Jesus encontrou pelo caminho como
problemas desconhecidos, como coisas não prioritárias. Mas Jesus encarava todos os problemas como prioridade. Sabe por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E quando tivermos numa situação em que parece que temos que escolher quem é mais importante e quem não é, não devemos preocupar-se com quem é mais importante, mas o que é importante. E o que era importante para Jesus naquele momento era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E Jesus era omnisciente. Jesus sabia exatamente que mesmo parando para resolver aquela situação, chegaria a tempo de voltar no tempo com Lázaro. Ou seja, Jesus já sabia que Lázaro podia ser encontrado morto, mas era necessário que aquilo acontecesse para que o nome de Deus fosse ainda mais glorificado, sabe? Pense comigo, Jesus poderia chegar a tempo de Lázaro não morrer e Jesus podia curar a enfermidade. Mas Jesus fez uma coisa melhor ainda. Jesus não só curou a enfermidade, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Ou seja, a glorificação do nome do Senhor foi redobrada. Então Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Em situações de estresse, de calúnia, de angústia. Ele falou, calma. E quando ele chega lá, provavelmente as pessoas deviam estar dizendo, não, agora que Lázaro já morreu. Ele falou, não, Lázaro não morreu. Porque Jesus é Jesus. E quando nos deparamos com as situações, nunca se esqueça, uma das formas de nos livrarmos, ou melhor, de resolvermos problemas ou situações que aos nossos olhos parecem não haver uma solução óbvia, devemos sempre nos perguntar o que Jesus faria. Sabe o que é ser igual a Jesus? Ser igual a Jesus é livrar-se do que muitos fazem. Eu sou mesmo assim. Não. Quando nós queremos ser igual a Jesus, quando nós queremos ser imitadores de Cristo, não existe eu sou mesmo assim. Existe o que Jesus é. E o que Jesus é deve se refletir na nossa vida. E quando se refletir na nossa vida, as pessoas poderão olhar para nós e não apenas ver nós, mas ver Jesus em nós. E o objetivo é que as pessoas consigam ver Cristo em nós. E se nós continuarmos com eu sou mesmo assim, então nós temos problemas. Então nós não temos Jesus. E se temos Jesus, não entendemos o que Jesus deve fazer enquanto estiver dentro de nós. Porque se nós somos mesmo assim, se nós somos de uma forma que não glorifica o nome de Jesus, Jesus está exatamente dentro de nós para mudar aquilo que nós somos e tornar naquilo que Ele é. Ser igual a Jesus é não ser você. É ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus é livrar-se do eu sou mesmo assim e fazer com que Jesus seja na nossa vida. Ser igual a Jesus é sempre que nos depararmos com situações e nos perguntarmos o que Jesus faria. Ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus é fazer o que todo mundo não faz. É fazer diferente. É ser diferente. E não tem como ser diferente fazendo o que todo mundo faz. Para ser diferente é preciso fazer diferente. Porque não tem como alcançar objetivos novos fazendo sempre as mesmas coisas. Seja igual a Jesus. Seja imitador de Cristo. Procura resplandecer o rosto
de Jesus na tua vida. Seja a luz do mundo, o sal da terra, porque ser igual a Jesus é ser a luz na escuridão. É você ser o reflexo quando não há reflexo naquele meio. É você ser o sal quando não há sabor naquele meio. É você ser lâmpada quando há escuridão na vida de alguém. Ei, pense, se tu entras para a vida de alguém e não colocas nada de novo na vida de alguém, há um problema com você, porque sempre que Jesus chegava na vida de alguém, Jesus mudava a vida de alguém. E se você tem Jesus na tua vida, então você na vida de alguém deve mudar a vida desse alguém. Seja igual a Jesus. Pense no que Jesus faria.